Olá pessoal, finalmente vídeo novo depois de tanto tempo. Consegui aqui uns dias de folga do trabalho, uns 4 dias, e decidi trazer-vos então as últimas leituras que eu fiz, o que é que eu estou a ler no momento também, vamos falar um bocadinho sobre isso, e as últimas aquisições. Além disso, dar também uma atualização dos projetos, o Essa Agora e o Alex Faz Tarde, são projetos que eu por enquanto tenho conseguido cumprir, portanto eu comprometi-me a ler um livro do António Lobo Antunes de 2 em 2 meses e apresentei as obras num vídeo anterior, há cerca de 2 vídeos, mais ou menos, e apresentei também o projeto Essa Agora, que é um projeto de ler os livros do Essa de Queiroz também por ordem cronológica, sendo que eu comprometi-me a ler um livro do Essa de Queiroz de 3 em 3 meses. E por enquanto tenho cumprido, já li o primeiro do António, já li o primeiro do Essa, portanto essas serão sem dúvida aqui algumas das leituras que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu não sei bem por onde é que é de começar, os livros novos ainda estão ali empilhados, eu se calhar vou começar com as leituras que estou a fazer agora aqui no momento. Eu fechei aqui o store porque está uma ventania desgraçada lá fora e a chover imenso, portanto se vocês ouvirem algum barulho, desde já peço desculpa. Então, o livro que eu estou a ler no momento é este menino aqui. Ok? O Ana Karenina, do Tolstói. Portanto, eu já li este livro, não nesta edição. Eu li o Ana Karenina na edição da Civilização Editora, que ainda tenho, aquela edição roxa, que eu vou deixar aqui a capa. Na verdade, é uma edição que nós temos cá repetida em casa. Esta aqui é uma edição da Relógio d'Água, em capa dura, com um pós-fácil do Nabokov, que, se não estou em erro, estará naquele livro de leituras sobre literatura russa. Eu não tenho bem a certeza se este livro está disponível em Portugal, creio que não, que é uma edição esgotada da Relógio d'Água, mas vou deixar aqui a capa portuguesa e também a capa da edição em inglês. Portanto, eu penso que este pós-fácil terá sido retirado dessa edição, posso estar enganado, uma vez que eu não li esse livro. É uma edição muito bonita. Eu cheguei a mostrar este livro quando... já não me lembro quando. Já não me lembro. Mas é uma edição que infelizmente ganhou aqui umas marcas. Não vos sei dizer de que ainda não tentei limpá-lo. Não sei se vou conseguir tirar isto com uma borracha, mas enfim, também não incomoda absolutamente nada. E posso-vos mostrar como é que é por baixo. O que dizer da leitura? Está a ser uma leitura fabulosa. Ler este livro é como passar uma faca quente em manteiga. Portanto, uma pessoa sente-se a navegar sem qualquer percalço pela prosa do Tolstói, sem espinhas. É um livro magnífico que, se vocês leram apenas uma vez, com certeza será uma das vossas grandes leituras. Mas, realmente, a releitura permite ao leitor perceber a forma como o Tolstói vai mostrando os seus planos para este enredo. Portanto, ele constrói a narrativa desde o começo, e desde o começo vocês são presenteados com pequenos fragmentos ou momentos que vão lembrar, a palavra que eu estou a procurar é presságio, não é? Portanto, pequenos presságios daquilo que vai acontecer futuramente no livro. Como é lógico, as pessoas que leram, e na primeira leitura, a perceber-se-ão de um grande presságio, que é, sem dúvida, o momento em que Ana Karenina, assim como a mãe do Vronsky, saem do comboio e são confrontadas com uma situação bastante tenebrosa, não é? E essa situação vai o futuro da própria personagem principal, Ana Karenina. Portanto, é um livro que, se vocês então já o leram, sabem que vai ter aqui duas narrativas. Nós temos não só o ponto de vista, ou melhor, não só seguimos a história de Ana Karenina, mas também seguimos a de um outro personagem chamado Levin. E o Levin foi um personagem do qual eu gostei bastante, mas, sem dúvida absoluta, que este livro é sobre a Ana. Portanto, o Tolstói fez muito bem em dar o título a dar este título ao livro, porque realmente é a Ana que define aqui toda esta obra, e o livro não seria o mesmo se realmente excluíssemos esta personagem, Ana Karenina. E se excluíssemos o Levin, talvez o livro fosse igualmente bom. Não quero com isto dizer que as partes do Levin são prescindíveis, nada disso. Enfim, o livro está muito bem urdido.
Não sei mostrar uma estrutura exata, portanto o livro tem 8 livros em si. Neste momento eu já vou na página 211, portanto já estou na segunda parte, no segundo livro, sendo que não vos posso dizer de que forma é que ele está estruturado, portanto pode ser um capítulo sobre a Ana, como pode ser um capítulo sobre o Levin, sendo que depois a própria Ana partilha algum protagonismo com o próprio Vronsky, que vai tendo capítulos dedicados só a si, e no Levin eu não me percebo tanto disso. Portanto, acho que o Levin acaba por dominar mais os momentos da sua que lhe são então dedicados. Enfim, é uma leitura que eu estou a gostar bastante. Eu originalmente, ou melhor, da primeira vez, assim é que é, li o Ana Karenina em 5 dias, estava de férias de verão, lembro-me de ter lido, se não estou em erro, em agosto. Foi uma leitura que eu devorei. Portanto, é um livro que vocês, não tendo grandes pormenores, não sabendo para onde a história se dirige, eu não sabia do final, por exemplo, realmente sentem-se bastante empolgados. E acho que é uma leitura perfeitamente adequada a um leitor que se esteja a iniciar na literatura russa, ok, que é um grande calhamaço, é um livro pesado. Nesta edição em particular da Relógio d'Água, ele acaba por ter mais de 800 páginas, é um livro grande, mas é um livro que não oferece grandes obstáculos, não, e com isto não quer dizer que ele não é complexo. Atenção, existe aqui bastante a intenção do Tolstói de realmente criar uma rede de personagens, mas não é uma rede extensa. É com isso, é isso que eu quero dizer, que talvez possua essa facilidade para um jovem leitor que se esteja a iniciar por estes campos aqui da literatura russa. Eu não li o Guerra e Paz, portanto não posso opinar acerca desse livro, mas tendo lido já outros livros russos, entre Tolstói, Dostoiévski, entre outros, acho que de facto que o Ana Karenina proporciona, ou poderá proporcionar, uma leitura bastante agradável a um leitor que se esteja então a iniciar pela literatura russa. É fabuloso, começa logo de maneira bastante cómica e tem sido maravilhoso acompanhar então aqui, principalmente, eu diria, nesta leitura, os sentimentos de Ana Karenina. Perceber que é uma mulher que se sente perfeitamente angustiada na sua relação com o seu marido, o Karenin, que teria aqui uma alta posição no ministério. Portanto, ela era uma senhora da alta sociedade, perfeitamente encantada com o seu filho, uma mãe dedicada, mas que deita tudo a perder por conta desta paixão avassaladora que só lhe poderá trazer desgosto. E vocês vão compreender os motivos de Ana Karenina. Eu compreendi numa primeira leitura e realmente na releitura, com mais maturidade, vocês percebem a atitude desta personagem. O porquê dela ter deitado tudo a perder, o seu estatuto, a sua vida, a sua ligação com um filho, para viver este amor. E mais não digo, deixo mais comentários depois para quando tiver terminado o livro. Ainda acerca dos livros que eu estou a ler. Eu comecei ontem, na verdade não li quase nada, mas porque li apenas a introdução, e é uma introdução que poderia ser quase considerado um ensaio do Manguel, uma introdução a uma antologia de contos, portanto, The Flamingo Anthology of Gay Literature in Another Part of the Forest. Portanto, é uma antologia criada pelo Manguel e pelo seu marido, Craig Stevenson, com vários autores conhecidos, e depois, nesta introdução, o Manguel fala de... Posso-me mostrar melhor a capa? O Manguel discute aqui pontos bastante interessantes acerca daquilo que pode ser considerado literatura gay. Portanto, vocês estão a falar de obras que debatem temas que podem ser considerados gays, com personagens gays, ou estão a falar de livros, possivelmente não com esses temas, mas escritos por autores gays. Portanto, acaba por englobar tudo. Portanto, vocês tanto podem ter, naquilo que é considerado literatura gay, obras do Forster, que, além do Maurice, que ele nunca publicou em vida, nunca escreveu um único romance que pudesse ser considerado gay. No entanto, as obras dele são colocadas sob esta grande categoria, literatura gay. E depois o Manguel faz uma observação bastante pertinente, que é: nós ainda estamos na fase de que a literatura gay é muito informativa e muito documental. Portanto, acaba por ser uma literatura que
procura revelar os sentimentos, as angústias, as dificuldades que pessoas que passam por isto realmente sofrem na pele. Portanto, acaba por ser uma literatura muito reveladora e ainda está longe das outras literaturas, e ele deu exemplos, como por exemplo a literatura afro-americana ou a própria literatura das mulheres, se nós assim o conseguirmos classificar, que já se espraiam para outros territórios, nomeadamente territórios mais fantásticos, de ficção científica, que conseguem ir a campos que a literatura considerada, a literatura gay, ainda não conseguiu ir. Como é lógico, nós estamos numa fase em que os próprios romances YA, entre outros géneros, já começam a colocar a questão gay, num ponto muito secundário à história principal. E isso acaba por ser revelador da evolução dos tempos. Portanto, aqui em 93, que foi quando o Manguel efetivamente escreveu esta introdução, em 93, ele não se apercebia disso. No entanto, agora, eu se calhar, 30 anos depois, diria que essas coisas já se começam a ver. Se a literatura é de qualidade ou não, isso já é para outras pessoas discutirem, que não eu, mas que de facto existe, acho que existe. Aliás, lembro-me de uma coisa, não sei se vocês estão recordados, mas aqui há uns tempos eu seguia o Booktube internacional, nomeadamente o Booktube americano, e lembro-me perfeitamente de haver um livro da Rainbow Rowell, que era um autêntico fanfiction de Harry Potter, em que ela tinha pegado nos dois personagens e possivelmente um Harry Potter e um Ron Weasley, e estabelecer entre eles uma relação amorosa. Portanto, na fanfiction da Rainbow Rowell, isso era um aspecto, mas de um mundo muito maior, de um mundo fantástico, que tinha outros problemas a resolver que não envolvessem necessariamente a sexualidade dos personagens principais. Portanto, apesar de eu talvez discutir aqui um bocadinho a qualidade desse livro, dessa abordagem, pelo menos, que eu não li o livro, portanto não posso opinar, mas apesar de talvez ser um pouco discutível a qualidade desses géneros de obra, não se pode negar que ela realmente colocou aqui sob, como é que eu ia dizer, de parte, um bocadinho a parte da sexualidade, envolveu os seus personagens, que por acaso são gays, num mundo muito mais abrangente, muito mais fantástico. Enfim, foi isto que eu realmente retirei aqui da introdução do Manguel. Gostei bastante de ler. E acerca desta antologia em particular, ele diz que vai incluir contos, não é? Porque estamos a falar de contos, que podem não ser necessariamente à partida considerados gays, ou como tendo elementos gays. Não sei, como não li, não posso opinar acerca dos contos que realmente foram selecionados para fazer parte aqui desta antologia. No entanto, posso sim comentar os autores que o Manguel decidiu incluir. O Manguel e o Craig Stevenson. Portanto, estamos a falar de autores tão diversos como Daphne du Maurier, D.H. Lawrence, William Faulkner. Temos também aqui o Christopher Isherwood, que não podia deixar de ser. Mais recentes, ou escritores mais contemporâneos, temos o Patrick Cale. Temos também, por exemplo, o Tennessee Williams, que eu vou falar daqui a pouco. Temos também o Ray Bradbury. Temos o Yukio Mishima, Graham Greene. Temos Alice Munro, François Sagan, Edmund White, que eu também já tive a oportunidade de ler um livro, A Poison Story, acho que é assim que se chama. A Poison Story? Acho que é assim. Agora falha-me o nome do romance. O Ian Forster, como não poderia deixar de ser, o James Baldwin, entre outros. Portanto, vai ser uma coleção que eu vou gostar de ler e pretendo ler isto, portanto, com muito tempo, com muita calma, porque estamos a falar de uma antologia que tem perto de 700 páginas, são mesmo muitos contos, e eu tenho tempo, portanto, lá chegarei. Enfim, estas são as leituras que eu estou, no momento, a fazer. Portanto, pretendo agora dedicar toda a minha atenção ao Anna Karenina. Aproveito já para dizer que, enquanto estava a ler o Anna Karenina, não estava a ler mais nada, mas decidi pegar num livro que eu tinha aqui a meio, porque na verdade são 3 obras distintas, e que passo já a falar. Portanto, enquanto estava a ler o Anna Karenina, eu decidi voltar a pegar nestas obras de Platão. Portanto, temos o Eutífron, acho que é assim que se diz, não sei bem, porque tem um acento circunflexo na primeira sílaba. E temos também a Apologia de Sócrates e o Críton.
E eu, entre anteontem e ontem, li todas as 3 obras, sendo que eu já tinha lido Euthyphron uma vez, portanto foi releitura. Aqui nós temos aquela trilogia, apesar de não vos saber precisar o que é que foi escrito primeiro, o que é que foi escrito depois, quanto do que está aqui é de facto verídico, quanto é que foi inventado pelo próprio Platão, que foi discípulo de Sócrates. Aliás, toda esta é uma espécie de genealogia fantástica que, se vocês pensam, eu fico impressionado com a quantidade de pessoas notáveis que se influenciaram progressivamente neste período da história. Vocês têm Sócrates a ser professor ou mentor de Platão, que por sua vez foi mentor de Aristóteles, que por sua vez foi mentor ou também professor de Alexandre o grande conquistador que levou a cultura grega pelo mundo fora. Portanto, é um período da história fenomenal, um período em que realmente a Grécia era o centro da cultura ocidental, apesar de nós termos, como é lógico, a República de Roma, já com uma grande, como é que eu ia dizer, ou pelo menos a começar, talvez, já instituída, digamos assim. No entanto, temos obras que nos chegaram até aos dias de hoje perfeitamente preservadas, como são o caso destas 3, que fazem parte das cerca de 20 e poucas obras de Platão que chegaram até aos dias de hoje. Como é lógico, de Sócrates nós não temos absolutamente nada, mas é sobre Sócrates que são estas obras. Portanto, nós temos aqui a serem debatidos, neste caso, a atitude que Sócrates teria para com os jovens de Atenas. Portanto, Sócrates tinha uma atitude... Eu não sei bem como é que eu posso classificar a forma de estar da pessoa, pelo menos aqui nas obras de Platão, mas era uma pessoa muito abnegada, justa, portanto ele era pela justiça, não necessariamente devota dos deuses, apesar de ele não os negar diretamente, talvez para se proteger, ele... A sua forma de estar não é particularmente religiosa, ou de um crente, digamos assim. E temos aqui um Sócrates que terá sido acusado por outras pessoas, talvez que lhe quisessem mal, ou que tivessem não só inveja da sua capacidade de oratória, de retórica, de, acima de tudo, persuasão, para convencer os jovens de então a comportarem-se de maneira distinta, para serem jovens virtuosos, acima de tudo, e justos, e foi acusado. Portanto, ele foi acusado, já não vos sei precisar qual era o ponto da acusação, apesar dele aqui, pelo menos no Euthyphron, o destacar. Portanto, deixem-me ver, vou ler aqui a passagem. É assim: declara-se que Sócrates incorre em falta por corromper os jovens e por não acatar os deuses que a cidade acata, mas divindades novas. E depois o propósito de Sócrates será tentar desconstruir toda esta acusação, até às bases. E se vocês conhecem um bocadinho da história de Sócrates, sabem que ele não foi propriamente capaz. Portanto, não teve lá grande sucesso. Enfim, eu agora vou falar um bocadinho de cada uma das obras e explicar o porquê desta trilogia, daquele que pode ser considerado uma trilogia. No Euthyphron, nós temos um Sócrates que se dirige então ao seu tribunal de mais de 500 juízes e ele encontra lá pelo caminho Euthyphron, um outro jovem. Sócrates tinha aqui cerca de 70 anos. Ele encontra Euthyphron e Euthyphron está no tribunal porque ele vai acusar o pai de homicídio, porque o pai, inadvertidamente, deixou que um dos seus servos morresse à fome e à sede, porque esse seu servo foi violento, ou terá matado, ele inclusive, um outro servo do seu pai. Portanto, como castigo, o pai, enquanto aguardava ordens ou indicações sobre o que fazer naquela situação, deixou esse tal escravo, servo, preso, sem comida e sem água, e o servo acabou por morrer, e o Euthyphron entende que isto é um homicídio e que, independentemente da pessoa ser sua familiar, ele deverá reportar o caso e acusar o pai, então, de homicídio. Isto é o pretexto que o Sócrates utiliza, que também está, então, a dirigir-se ao tribunal por outras circunstâncias, neste caso, vítima desta acusação, por estar a corromper os jovens,
E o Sócrates começa a desconstruir um pouco aquilo que este outro homem acha que está a fazer. Ele acha que está a cumprir a justiça dos deuses. E o argumento do Eutífron é que devemos praticar a piedade porque é aquilo que os deuses amam. E o Sócrates começa a desconstruir todo este raciocínio porque neste argumento está assumido que esta pessoa conhece as intenções dos deuses e conhece os deuses e que, de certa forma, priva com eles para conhecer as suas reais intenções. E o Sócrates desconstrói tudo isso, baseia-se depois em mitos, como por exemplo os da Ilíada, os confrontos entre os deuses e a forma como eles discutem. Portanto, se os deuses não estão em harmonia, como é que tu podes dizer que aquilo que os deuses amam é sequer a mesma coisa e que essa coisa é a piedade? Como é que tu podes saber se aquilo que tu fizeste é justo, baseando-te nesse argumento, se depois nem os deuses entre eles estão de acordo? Não vou entrar em discussão, como é lógico. Existe aqui uma forma de pergunta-resposta, sendo que, na maior parte dos casos, o Eutífron responde e depois o Sócrates desconstrói. Portanto, é assim que é estabelecida a arte da retórica, da oração, da persuasão, acima de tudo. Mas, no fim, o Eutífron deixa o Sócrates sem grandes respostas, porque diz que está apressado e que não tem tempo a perder, e o Sócrates fica assim. Portanto, o Sócrates está a querer ir ao âmago das coisas, mas depois apercebe-se que estas pessoas que ele está a tentar, de certa forma, persuadir e convencer, não estão tão preocupadas com esse aspecto, não é? Portanto, este acaba por ser o primeiro relato aqui nesta trilogia, portanto, este encontro entre Sócrates e Eutífron. Depois, na apologia de Sócrates, nós temos Sócrates perante os juízes, a defender-se, e, como é lógico, parte da argumentação vai ser, então, persuadir os juízes de que ele é um cidadão exemplar, genial até, para alguns, que aquilo que ele consegue junto dos jovens é bastante benéfico para a sociedade em si. No entanto, Sócrates, como pessoa justa que é, aceitará qualquer castigo que seja ali definido. E é impossível vocês estarem a ler este texto e não relacionarem com aquilo que depois nós vemos na Paixão de Cristo. Quando Cristo é presente a Pilatos, por exemplo, e se nomeia o rei dos judeus. Portanto, ele acaba por se colocar numa posição distanciada, mas também ao mesmo tempo a aceitar o seu destino. E é o que Sócrates acaba por fazer. Portanto, se ele se considerava, aliás, um homem justo, como é lógico que ele teria necessariamente de acatar o seu destino. Infelizmente, as coisas não correm assim tão bem para ele. Há aqui um momento em que a própria tradução diz, portanto, é feita a decisão dos juízes, e o Sócrates faz então a conclusão do seu discurso. Não é? Depois, no Críton, nós temos Críton seria um dos discípulos de Sócrates, como seria também Platão. Temos Críton a tentar convencer Sócrates de que aceitar o seu desígnio é só desistir, que ele tem que lutar, tem que tentar fugir, inclusive, da prisão para se poupar. E Sócrates, mais uma vez, argumenta de que não é esse o papel que um cidadão exemplar de Atenas deverá ter. Portanto, ele deve cumprir a decisão. E se a decisão dos juízes foi a morte, ele deverá morrer. Cumprir as regras. E é este o destino do pai da filosofia, um dos homens mais geniais que alguma vez existiu. Realmente sucumbiu porque teve que cumprir as regras. E cumprindo as regras, ele permaneceu vivo ao longo de todos estes séculos, ao longo de todos estes milénios, enquanto que todos os outros juízes que o acusaram pereceram e ficaram na história. Perdidos na história, não é? Portanto, eu achei isto sensacional. Portanto, termos acesso a um texto tão antigo quanto este é absolutamente maravilhoso. E depois há uma coisa em particular que eu adoro, não é? Portanto, Sócrates usa muitos exemplos, nomeadamente da Ilíada, da Odisseia. Portanto, vocês vão tendo as palavras que se leram esses livros, eu, no meu caso, a Ilíada, vão reconhecer, vão estar lembrados. E é sensacional, porque mesmo no tempo de Sócrates, já os livros de Homero já eram considerados antigos, eram perfeitas relíquias do tempo. E ele cita Homero, Hesíodo, alguns poetas até do seu tempo, e é absolutamente formidável. Portanto, se vocês tiverem alguma curiosidade, acho que devem investir. Os discursos em si são facílimos de seguir, não há qualquer dificuldade, como é lógico, aquilo que implicam
não é? Toda a discussão que depois está subjacente é muito mais complicada, mas para uma pessoa querer fazer então uma leitura bastante, como é que eu ia dizer, sem quaisquer pretensões de depois debater estes temas de forma um bocadinho mais profunda, e não estou com isto a dizer também que a leitura foi uma leitura, como é que eu ia dizer, corrida, também não é disso que se trata. Mas é perfeitamente possível vocês fazerem uma leitura agradável destes diálogos. É facilmente compreensível a mensagem que Sócrates quer então passar. Ou neste caso, Platão quer passar ao leitor. Porque, como vos disse, e é aqui referido, inclusive pela pessoa responsável pela edição, que é José Trindade Santos, nós não sabemos se o Sócrates de Platão corresponde ao Sócrates histórico. Peço desculpa, está a passar uma ambulância. E Platão terá usado simplesmente este artifício de um nome famoso para consubstanciar a sua filosofia. Portanto, isto é filosofia de Platão, isto é filosofia de Sócrates, isto é filosofia dos antecessores de Sócrates, ninguém sabe muito bem. Portanto, assumimos simplesmente que nunca saberemos. Portanto, sim, este é o Sócrates que nos chegou, é sem dúvida uma personalidade fabulosa que nos deixou isto escrito, mas que felizmente temos a obra de Platão para conseguir aceder aos seus pensamentos. Fabuloso. Portanto, este terá sido o último livro que eu terminei, já estava a ler, neste caso, o Ana Karenina, e decidi fazer uma pausa para ler rapidamente aqui este livro, mas pretendo voltar ao Ana Karenina, será a leitura que eu vou dedicar então mais atenção. Antes de ler o Ana Karenina, eu terminei o meu livro do Eça de Queiroz, que é uma parceria do Eça de Queiroz com Ramalho Ortigão, que será aqui O Mistério da Estrada de Sintra. O Mistério da Estrada de Sintra é uma obra... Como é que eu hei de explicar isto? Portanto, não sei se vos mostrei bem a capa. A capa não é assim nada de muito especial. Pronto, é uma edição da Bookcover, ok? Bastante simples, super baratinha. Se vocês quiserem as obras do Eça de Queiroz, acho que é uma excelente oportunidade de terem a obra toda do Eça de Queiroz, porque eu acho que eles publicam tudo por um preço bastante acessível, edições perfeitamente adequadas. Não têm grande introdução, não têm assim uma exploração muito grande da obra. No entanto, temos aqui uma edição bastante cuidada, sem grandes erros. Pelo menos não me apercebi assim de nada de especial. Enfim, esta colaboração do Eça de Queiroz com o Ramalho Ortigão é totalmente inesperado. Portanto, não corresponde a nada daquilo que eu li anteriormente do Eça de Queiroz, fosse os Maias, o Primo Basílio, o Frederico Mendes, sei lá, todos os contos que eu já li do Eça de Queiroz. Fica tudo um bocadinho distanciado desta primeira obra que eles realmente concretizaram aqui. Portanto, num primeiro momento, nós temos... aliás, eu vou falar da estrutura, porque a estrutura também é completamente diferente do resto que eu li deles, ou dele, neste caso, do Eça de Queiroz. É uma estrutura que se vai basear em cartas. Cartas aqui enviadas ao redator, ao responsável pelo diário de notícias. Portanto, existe aqui uma determinada coluna que é dedicada então a este género de publicação com base em cartas, não é, de determinadas pessoas, sendo que todo o conteúdo do romance vai ser baseado, então, nós é quase como se estivéssemos a ler os exemplares do jornal diário que iam saindo e todos os dias íamos tendo mais um complemento, mais um tijolo para a construção de toda esta história. E é de facto assim que começa. Portanto, nós temos uma primeira carta de um médico que se protege, portanto, protege a sua identidade, nós não sabemos quem é, a dizer que na sua ida de Lisboa para Sintra, penso que seria este o sentido, com um seu amigo médico, com o seu amigo escritor, aliás, terão sido... como dizer, raptados e levados para uma casa onde encontraram um homem morto. Nessa casa eles ficaram reféns e depois lá conseguiram sair e é essa a primeira carta, portanto, que nós temos a contar estes factos. Portanto, vocês começam logo a pensar, ok, isto vai ser um policial, vamos ter aqui um mistério, um homem morto, mas quem é que matou esta pessoa? Quem é esta pessoa? Em que circunstâncias é que ela foi morta? Há quanto tempo é que está morta? De onde é que veio? Aquelas coisas todas, enfim. Portanto, nós vamos tendo aqui uma sucessão de cartas
As primeiras vão ser, então, feitas por este médico, e depois vamos tendo outras personagens aqui a intervir e a contribuir para o adensar da história. No fundo, além então deste mistério, não sei até que ponto é que podemos considerar isto um policial, porque não há aqui grande investigador. Desculpa, tem aqui uma pestana. Grande investigador à mistura, não há polícia, não há nada dessas coisas. Vai sendo só aqui um acrescentar de pistas que nos vai levar então à resolução deste mistério. E na base deste mistério existe um romance. E existe um romance que é sensacional. Eu achei isto formidável, delicioso, autenticamente delicioso. Eu não estava assim muito convencido com esta parte inicial, apesar dela ser divertida. O romance realmente faz o livro. É um romance que já vai falar de traição, múltiplas traições e sequenciais, e depois também de uma vingança. E no fundo depois nós vamos ter os detalhes todos da história. E é mesmo muito, muito interessante termos acesso a um essa, ainda incipiente na arte de escrever, que já escrevia assim com esta qualidade. Se me perguntarem se eu consigo distinguir entre o que o Ramalho Ortigão escreveu e o essa, eu não consigo distinguir de maneira nenhuma. Mas percebe-se que é uma obra um pouco menos articulada e talvez ali com algumas pistas um pouco forçadas, a martelo, mas com passagens maravilhosas. Eu ainda cheguei a selecionar aqui bastante, portanto, do livro. Não sei se conseguem ver os post-its. Há aqui passagens que são fabulosas. Eu, como sublinhei tanto, eu já não vos sei dizer. Enfim, há aqui uma coisa que o Essa faz. Eu penso que será o Essa, não é? Que é incluir o nome de um personagem depois de obras posteriores, neste caso o Frederico Mendes. Portanto, Frederico Mendes é mencionado aqui neste livro. E é interessante perceber que este é um homem que está em algumas obras do Eça de Queiroz, uma coisa quase de Balzac, não é? Balzaciana, de comédia humana, em que os personagens vão saltando de obras para obras. De certa forma estabelece aqui um universo muito próprio. E depois há menção a outras obras de outros escritores, como por exemplo o Werther, e percebe-se aqui realmente a carga dramática, ou melhor, percebe-se que essa carga dramática terá sido inspirada por essas outras obras do romantismo. É uma obra maravilhosa, eu recomendo bastante. Não sei se recomendo a iniciantes de Eça de Queiroz, talvez eu aí fosse para outra recomendação, como é lógico. O meu favorito será sempre, ou pelo menos é, o Primo Basílio. Adoro os Maias e coloco os Maias ao mesmo nível do Primo Basílio, mas em termos de recomendação, para um leitor que esteja a iniciar em Eça de Queiroz, creio que o Primo Basílio, porque não há grande, como é que eu ia dizer? Não há grande introdução, como por exemplo no caso dos Maias, portanto a pessoa sente-se logo empolgada desde o começo. O caso dos Maias envolve um pouco mais de trabalho, talvez, e dedicação. E um pouco mais curto também o Primo Basílio. Enfim, achei o livro mesmo muito, muito, muito interessante. Portanto, faz parte do projeto Essa Agora. Eu não partilhei absolutamente nada no Instagram, peço desde já desculpa, mas a verdade é que não tenho tido tempo. Aliás, podemos falar um bocadinho sobre isto, não é? Eu não uso, não sei quem me segue no Instagram, mas ter-se-á percebido, eu não uso particularmente essa rede social. E eu não interajo muito. Eu não vejo propriamente as coisas tão assiduamente das pessoas que eu sigo, infelizmente ou felizmente, não sei. A verdade é que chego bastante cansado do trabalho, existem outras coisas que eu preciso de cuidar, e nunca foi, e duvido que alguma vez seja, prioridade. Portanto, estes projetos, o Essa Agora, o Alex Faz Tarde, são projetos que eu criei para mim, não é? Portanto, como é lógico, tenho um canal de YouTube, partilho com vocês, mas é uma coisa que eu quero muito fazer, eu. E não preciso também da envolvência depois das outras pessoas. Como é lógico, se participarem, se sentirem empolgados de participar e acompanharem aquilo que eu vou comentando depois aqui no canal, ótimo, fico mesmo bastante feliz. No entanto, não sinto essa necessidade de partilha exaustiva e constante desses conteúdos no Instagram, principalmente, não é? Portanto, sim, é uma rede social que eu por muito que eu queira ter uma página bonita, interagir e assim, é uma coisa que eu não consigo fazer porque a vida simplesmente não me permite. E eu fico realmente impressionado com a quantidade de trabalho e de dedicação das pessoas para a rede social, pessoas que trabalham no dia-a-dia, que têm filhos no dia-a-dia.
Portanto, eu fico realmente encantado porque eu não consigo. Portanto, o meu tempo, estou a dizer muitas vezes, portanto, peço desculpa. O meu tempo livre eu quero dedicar à leitura. E já assim eu não dedico o tempo suficiente que deveria dedicar. Então, entendam, por favor, o porquê de eu não partilhar assim tanto. Tentei fazer isso com o primeiro livro do António Lobo Antunes, Memória de Elefante. Acho que comecei mais ou menos bem. Eu li o livro em cerca de 2 dias, não houve grande problema aí. Se eu conseguir, ótimo, mas eu não prometo. Mas os projetos eu quero cumprir. São projetos que eu criei para mim e que partilhei, como é lógico, com vocês. Se me quiserem acompanhar, ótimo, mas entendam que eu não vou ter essa presença tão assídua por lá, não consigo. Neste momento não consigo, adoraria, mas não dá. Antes então do Essa de Queiroz e do Ramalho Ortigão, eu li mais um livro de um escritor português, o Almeida Faria. O Almeida Faria publicou este seu primeiro romance, não sei se conseguem ver. Conseguem? Okay. Quando tinha 19 anos, absurdo, não é? Era esta pessoa aqui. Seria o que na altura se consideraria um discípulo de Virgílio Ferreira, apesar de eu não ver nada de Virgílio Ferreira aqui, neste romance em particular. Eu não sei sequer se nós conseguimos chamar a isto, ao Rumor Branco, um romance, não é? Um romance pressupõe uma estrutura, pressupõe acontecimentos, uma estrutura narrativa que este livro não tem. Portanto, este livro vai sendo aqui uma espécie de pequenas vinhetas, umas mais concretas, mais objetivas do que outras, portanto, umas fazem sentido, outras não tanto, mas a escrita do Almeida Faria propõe-se também a esta exploração poética da narrativa e da prosa. E há, de facto, aqui um capítulo em particular, que foi um capítulo do qual eu gostei bastante, e que é um capítulo que, depois já vou comentar com vocês, mas que é aqui elogiado. E eu gostei. Eu gostei deste capítulo. Portanto, fala de uma família pobre, de Portugal, portanto, do Portugal daquela altura. Isto terá sido anos 50, porventura. 50 e muitos, 62. Exatamente, 62. 60. Portanto, uma família portuguesa pobre, já com uma catrafada de filhos, os filhos com já uma carga de trabalho intensa para conseguirem ajudar os pais, e depois uma distância muito grande aqui relacional entre pai e filhos. O pai seria aqui uma figura de respeito, de medo, de autoridade. A mãe seria, efetivamente, aqui a cuidadora, quase que uma general de casa, não é? Para cumprirem, para que todas as tarefas domésticas fossem cumpridas. E depois temos aqui algumas particularidades. A filha mais velha que saiu de casa para se prostituir, para de certa forma conseguir uma vida melhor e mais independente. E depois o facto de a mulher, portanto, do casal, estar novamente grávida, das dificuldades económicas pelas quais esta família passa. E a narrativa, nesta parte em particular do Rumor Branco, é muito objetiva, maravilhosamente escrita e de uma lucidez, de uma ternura avassaladoras e completamente surpreendentes para um jovem de 19 anos. Raios parta a pessoa. Como é que se escreve assim com 19 anos? O certo é que o resto do livro não faz jus a esta parte. Portanto, eu dei ao livro 3 estrelas, foi uma coisa que eu gostei de ler. Como é lógico, eu já li outras coisas do Almeida Faria, principalmente a tetralogia lusitana, acho que é assim que se chama, que é soberba também. Não li todos os livros da tetralogia, li os 2 primeiros, mas recomendo. E depois, a parte mais interessante deste livro é, sem dúvida, a troca de cartas que a Síria Alvim incluiu nesta edição entre o Virgílio Ferreira e um outro escritor e crítico chamado Alexandre Pinheiro Torres. Eu depois fui ver quem seria este Alexandre Pinheiro Torres e percebo que ele também foi escritor. E agora estou a pesquisar porque eu quero ver Alexandre Pinheiro Torres. Eu sei que a caminho tem um romance do Alexandre Pinheiro Torres, ainda em publicação, que eu gostava de vos dizer como é que se chama. Deixem-me confirmar. Tenho a certeza que a caminho ainda tem uma edição dele. Exatamente. Portanto, o Alexandre Pinheiro Torres, além de outros livros, tem
publicado pela Caminho, em 2022, janeiro, O Adeus às Virgens. Portanto, tem um livro publicado. E o Alexandre Pinheiro Torres, de certa forma, distribuiu este livro do Almeida Faria, que tinha sido tão bem recebido, com um prefácio todo maravilhoso, feito pelo Virgílio Ferreira, que já seria um nome conhecido na época, e que introduz este Almeida Faria, esta nova personalidade das letras portuguesas, tão precoce, como uma grande promessa da literatura portuguesa. Isto no prefácio do livro. Quase que de forma... Isto é tudo marketing, gente. O marketing não foi inventado hoje, nem agora. Foi inventado já há séculos. Portanto, como é lógico, as pessoas, havendo um mercado editorial, fazem de tudo para que as coisas deem dinheiro, não é? E que realmente valham a pena. E como é lógico, o Virgílio Ferreira teria todo o interesse também em que este livro do Almeida Faria, o seu suposto discípulo, tivesse sucesso. E o Alexandre Pinheiro Torres vai, e no Jornal de Letras, acho que foi no Jornal de Letras, se não estou em erro, publica uma carta a destruir o livro e a arrasar. E a dizer que realmente, de todos os discípulos de Virgílio Ferreira, este seria, sem dúvida, o mais talentoso. Mas que isso não implica necessariamente que a obra que nós temos em mãos seja, de facto, de valor. E depois, a troca de cartas entre o Virgílio Ferreira e o Alexandre Pinheiro Gomes, meu Deus, é assim uma coisa fabulosa. Olhem, pela troca de cartas entre eles os dois eu dava 5 estrelas ao livro, mas como é lógico não é sobre o livro, não é disso que nós estamos a falar, é de uma coisa completamente diferente. Portanto, eu ao livro do Almeida Faria não posso classificar como uma grande obra. Aliás, concordo com aquilo que o Alexandre Pinheiro Torres diz, que é o próprio brincar com as maiúsculas, as minúsculas, uma coisa que nós vemos muito agora, novamente, por certos escritores, como se fosse uma coisa super irreverente e sei lá, não é testado nada, percebem? Não é testado qualidade. E o Alexandre Pinheiro Torres, aliás, faz questão de referir isso, que isso já seria uma metodologia tão antiga que só um Portugal pequenino e desterrado e remoto se poderia regozijar com tal técnica, não é? Basicamente é isto que ele está a dizer. E Virgílio Ferreira, como é lógico, vai contra-argumentar e dizer que mas acima de tudo vai picar o Alexandre Pinheiro Torres pelo facto de ele ser um crítico falhado, ou melhor, um crítico que seria um escritor falhado, não é? E isso, de certa forma, é ser... É ridicularizar o papel do crítico, que tem um papel pertinente, ainda nos dias de hoje, porque é o crítico um bom crítico, que permite que o escritor se coloque numa posição um pouco mais humilde, que permita ao público também, um bom crítico, permita ao público perceber realmente aquilo que é feito com intenção, com cuidado, com qualidade, daquilo que não é. Claro que agora podemos dizer que a crítica está um bocadinho em desuso, não é? Toda a gente é crítica de tudo e mais alguma coisa, mas como é lógico, eu e outras pessoas teremos a opinião de certas pessoas um bocadinho mais em conta do que outras, não é? E de facto, o argumento do Virgílio Ferreira é lamentável, na forma como ataca o Alexandre Pinheiro Torres no seu papel de crítico, atacando-o enquanto escritor medíocre. Eu não sei se seria ou não. Enfim, isso já são outros 500. Mas, de facto, esta troca de cartas é fabulosa. Eu posso dizer que, como é lógico, ganhou aqui o Pinheiro Torres. O Virgílio Ferreira não soube argumentar. E sentiu-se ferido no seu ego. Enfim, posso dizer uma coisa. Vale muito a pena, comprar esta edição. Não só para terem aqui um gosto da escrita do Almeida Faria, que é soberba em partes, mas que no todo deixa um pouco a desejar, mas vale a pena mesmo aqui por esta troca de cartas, que é fabulosa. Fiquei com uma imensa vontade de ler mais coisas assim do género, diários e, sei lá, esta troca de correspondência, que não foi bem uma troca de correspondência, porque eles estavam a publicar no Jornal de Letras, se não estou em erro. Deixem-me ver onde é que eles publicavam. Não quero também dizer besteiras, não é? Porque também já li isto há um pedaço. Deixem-me ver... Foi no Jornal de Letras. Jornal de Letras e Artes. E esta troca de correspondência decorreu ali nos anos 60. Portanto, pouco depois da publicação do Rumor Branco. Enfim. Depois, como eu já disse,
eu li o Memória de Elefante, que foi uma releitura. Era o único livro do António Lobo Antunes que eu alguma vez tinha lido, agora foi relido. E de facto é um livro bastante interessante, muito autobiográfico daquilo que eu me apercebo. Percebe-se que é uma pessoa encantada com a literatura, uma pessoa dotada de uma técnica que se banalizou entretanto, não é? Portanto, aquilo que ele consegue neste livro, aos olhos daquilo que é produzido agora, talvez não pareça tão inovador, mas quando foi publicado, de facto foi. E é um livro curto, triste, fala acerca de um homem que saiu de casa, portanto, não sabem bem o que é que aconteceu, mas este psiquiatra que tem um trabalho dificílimo, que trabalha neste hospital psiquiátrico com doentes com morbilidades dificílimas não só de tratar, de diagnosticar, são difíceis necessariamente de conviver todos os dias. E este homem, por algum motivo, sai de casa. Nós não sabemos se foi expulso de casa, como é que acabou esta relação, mas percebemos que ele de facto ama a mulher e que procura, apesar de estar deprimido, com angústia, procura, de certa forma, voltar a estabelecer os laços que perdeu. E neste livro ele vai percorrer aqui um determinado trajeto que o levará a alguns sítios inesperados. E é uma leitura bastante agradável. Não é um livro difícil, não é? É um livro no qual o António utiliza muitas comparações, e são comparações realmente bem sacadas, poéticas, há ali momentos bastante ternos. No entanto, eu acredito que o melhor dele ainda estará por vir, sem qualquer dúvida. É uma edição que eu não gosto particularmente, esta edição da Bis, no entanto, é a única que nós temos cá em casa. E o próximo livro, então, a ler do António será O Cujo de Judas, e que eu terei de ler entre março e abril, portanto, ainda tenho bastante tempo. Sim, gostei bastante de reler aqui o Memória de Elefante. A grande leitura dos últimos tempos, portanto, o grande livro que eu li nos últimos tempos foi, sem dúvida, o próximo que eu vou falar, que é o Servidão Humana, do Somerset Maugham. Portanto, este livro é um colosso, eu não vou estar a segurar nisto, aliás, eu acho que não segurei nenhum deles. É uma edição da ASA, está bem? Pertence à coleção deles Vintage, e que já levou aqui umas dentadas da Haruki, que não sei se conseguem ver ali no canto. Foi um livro que eu comprei em segunda mão, portanto também não me importa absolutamente nada, e na verdade tenho este livro também numa edição da Everyman's Library. O certo é que eu li em português, é um grande colosso, e é o livro favorito de muita gente. O que é que eu tenho a dizer deste livro? Portanto, este livro vai falar sobre o personagem Philip Carey. E o Philip é um personagem muito especial. Eu não posso dizer que gostei sempre deste livro. Ele é um livro que tem ali momentos um pouco sacados à força para produzir efeito. Peço desculpa. Para produzir aqui uma reação no leitor. Eu não gosto particularmente disto. Eu gosto de livros que são ternos e que realmente suscitam essas emoções, mas sem serem tão óbvios. Enfim, eu não sei o que é que quero dizer com isto, mas foi isso que eu senti com o Servidão Humana. É um livro estrondoso. É uma montanha autêntica este livro. E é um livro que vai crescendo, não é? Como não poderia deixar de ser, ou eu não estaria a utilizar estas comparações, mas é um livro que vai adensando e adensando e adensando, e todo o livro é feito com base nas decisões do personagem principal. E muitas vezes lemos livros de coisas que acontecem ao nosso personagem principal. São eventos exteriores. Não dependeram necessariamente da vontade do nosso personagem principal. E aqui não é o caso. Toda a vida do Philip Carey foi ele que a montou. E nós só vemos a vida dele até ali, meados dos anos 20, eles quase a chegar aos 30. Portanto, todo ele
é fruto das decisões dele, que ele foi tomando ao longo da vida. E o Philip Carey tinha uma malformação. Portanto, o Philip tinha aquilo que nós chamamos um pé boto, que seria um pé chato também. Portanto, iria ter aqui, ao longo da vida, dificuldades na sua locomoção, mancaria sempre, portanto, seria sempre muito aparente a sua deficiência física. E a mãe, nos últimos momentos de vida, preocupa-se bastante com isto, e o filho é levado a ser cuidado por outros familiares, portanto, familiares aqui da mãe, sendo que esses familiares seriam muito religiosos. O seu tio que o acolhe é aqui um sacristão, com a visão muito mais, uma visão muito mais conservadora, com valores mais conservadores do que aqueles que os seus pais teriam. Portanto, o Philip acaba por crescer num ambiente muito fechado. E é uma criança com um espírito muito vivo, apesar destas debilidades. É uma criança que facilmente estabelece relações com os outros meninos lá na escola, no colégio, mas que mal eles se apercebem da sua debilidade, o começam a gozar, não há outra palavra. E o Philip desmoraliza bastante e começa depois a querer tomar decisões que o vão prejudicar necessariamente em vida. E ele é uma criança inteligente. E num determinado momento ele poderia perfeitamente ter seguido esta carreira, portanto, de academia, continuar neste percurso de estudar, de querer saber cada vez mais, de eventualmente se tornar professor, mas não foi isso que ele quis. Portanto, ele quis abandonar a escola, porque a escola lhe estava a provocar desgosto pelas relações que ele estava a ter com os outros miúdos, e seguir uma carreira que, invariavelmente, o levaria a uma angústia ainda maior. Ele quis tornar-se escrivão, portanto, algo assim do género. Ele quis fazer uma espécie de curso profissional, uma coisa que não correu nada bem. Depois, há ali um momento em que ele quer ir para outro país, para a Alemanha, fazer ali uma estada, tentar perceber, apalpar um bocado se aquele país poderia ser um país favorável, e realmente ele também não se dá bem lá e regressa à casa. E depois tem ali um momento em que ele acha que quer ser artista, porque na infância ele pintava com alguma qualidade e achava que isso seria suficiente para ele se tornar grande artista, e então dirige-se para Paris, onde ele vai conviver com pessoas que o vão estimular do ponto de vista intelectual, mas que não lhe vão dar grande coisa. Aliás, ele só vai sair de lá ainda mais amargurado. Existe em particular uma relação que ele vai ter com uma jovem, também aspirante a pintora, que é só horrível, a forma como essa história depois lá termina. Enfim, regressa novamente a casa e, depois de muito pensar e depois de muito matutar, lá está, decisões. Sempre as decisões do Philip. Ele decide ingressar na escola médico-cirúrgica e tornar-se um médico como o seu pai. Portanto, para quem for então da área da medicina, este é um livro indispensável, da literatura universal. Acho que devem ler. Há aqui outros aspectos que vão entrar em jogo, nomeadamente a pobreza do próprio Philip e, acima de tudo, a sua relação com esta mulher. A Mildred é a personagem mais fantástica da literatura. Estou a exagerar, como é lógico. No entanto, é uma personagem mesmo muito bem conseguida. A Mildred lembra-me muito uma mulher de um romance do Mário Vargas Llosa, que é Travessuras da Menina Má. Eu vou deixar aqui a capa. Lembra-me muito esse livro e acredito que o Vargas Llosa se terá inspirado neste livro do Somerset para produzir esse seu romance. É um livro soberbo, então, nesse aspecto, nessa relação que se cria entre o Philip Carey e a Mildred, porque a Mildred é uma mulher que, nos momentos iniciais, não quer absolutamente nada com o Philip Carey. Ele acaba por ser sempre o seu último recurso. E estamos a falar, necessariamente, a nível de dinheiro. E o Philip vai andar sempre a abonar os desejos e os caprichos desta mulher, mas, como eu disse no início,
todo o livro é baseado nas suas decisões e muitas vezes as suas decisões são irresponsáveis, ilógicas, são decisões que o prejudicam necessariamente. Mas a pessoa está completamente embevecida com esta mulher. E não consegue ver mais nada. É o típico personagem que vocês hão de conhecer na vossa vida, aquela pessoa que não pensa no futuro, portanto o futuro está lá à frente e o meu eu do futuro que trate das consequências dos meus atos presentes. Portanto, é esse tipo de pessoa. E é uma pessoa, eu não me revejo nesse tipo de pessoa. Aliás, na minha vida, os meus períodos de maior angústia foram os meus períodos de incerteza em relação ao futuro. Eu sou uma pessoa que necessariamente sofre se o meu futuro for incerto. Portanto, eu gosto das coisas. Eu posso ser eu. Vocês podem falar e dar a vossa perspectiva, mas eu gosto das coisas o mais certas, o mais seguras. Pode ser pouco. Pode não ser muito. Pode não me trazer assim nada de muito bom. Mas eu gosto do expectável, do seguro, do concreto, do realizável. E gosto de ter o meu futuro, não vou dizer planeado, mas gosto de imaginar o meu futuro. E os meus momentos, como eu já disse, de maior angústia foram os momentos em que eu não via o meu futuro. E realmente o Philip é aquele personagem que simplesmente não quer saber. Portanto, ele vai tomando decisões. Ok, aconteceu-me isto, agora vou fazer isto. Agora aconteceu-me isto, agora vou fazer aquilo. E é um personagem necessário. Lá está. Quando o leitor vai à procura de livros que o revelem, não é? Livros de espelho. Eu preciso de me ver neste livro. Eu não procuro nada disso. Mas muitas vezes os leitores fazem isso, não é? Eu preciso de me ver naquele livro. Não preciso de me ver naquele livro. Portanto, não me vejo como não me vi aqui no Servidão Humana. Eu não me vi neste personagem. Choco bastante com este tipo de personalidade, mas lá está, é uma construção fabulosa deste escritor. É uma construção que me fez pensar, elaborar. E se fosse eu? E se fosse eu nesta situação? O que é que eu faria? Continuaria num trabalho que me provocasse uma insatisfação permanente? O que é que eu faria? Portanto, é um livro que, não é de maneira nenhuma aquela grande obra-prima. Eu não posso comparar este livro a uma Ana Karenina, porque o Ana Karenina, em termos de imagética, em termos de construção de personagem icónicas, são personagens corpóreas, são personagens que realmente eu sinto que existem. É inevitável, vocês leem aquele livro e realmente conseguem concretizar isso. E o Servidão Humana simplesmente não está nesse nível. No entanto, é um livro que é meritório por outros aspectos. Pela forma como o Somerset cria um atrito muito grande entre aquilo que o leitor faria e aquilo que o personagem de facto está a fazer na vida real. Cria aqui uma emoção que vem ou advém desse atrito, desse choque de percepções. Mas há pessoas assim. Há, de facto, pessoas assim que vão ler este livro, vão ler aqui as atitudes do Philip Carey e vão ficar, realmente, nesta situação eu faria igual. Ou então pessoas que olham para as atitudes da Mildred e que se revêem nas atitudes da Mildred. Uma mulher completamente destituída de moral, de um compasso moral. Falta-lhe ali uma capacidade de humanidade, de olhar pelo outro. Não há qualquer altruísmo na atitude dela. É uma atitude permanentemente egoísta, que se aproveita então deste tal personagem, cuja sua maior debilidade não será sequer, nem de perto nem de longe, a física, mas a emocional. É um homem débil emocionalmente, mas é uma boa pessoa. Vocês sabem que ele é um bom trabalhador e a partir do momento em que ele descobre a sua vocação, ele torna-se um bom trabalhador, é um bom amigo. Talvez não tenha sido o melhor filho para estes pais adotivos, mas fez o que pôde, demonstra ali uma emoção, uma comoção muito grande quando se lembra desta tia que o acolheu e isso toca-me particularmente. No entanto, emocionalmente é muito débil, é muito manipulado. Portanto, enfim, não vale a pena explorar mais. É um livro que eu agora sim compreendo porque de ser o favorito de tanta gente, tantos leitores. Obviamente que recomendo. Façam depois essa leitura com a Travessuras da Menina Má. Vão-se a perceber que há aqui muitos paralelismos que se podem estabelecer entre as duas obras. Existe de facto aqui uma série de encontros e reencontros com uma personagem feminina que sempre que está presente vai explorar o personagem masculino de alguma forma.
E não estou a dizer que tem que ser necessariamente nesta ordem. Uma lógica haverá, sem dúvida, homens que fazem exatamente a mesma coisa noutros livros, ou até que o Somerset se terá aproveitado de uma ideia, talvez, de uma obra um pouco mais antiga. Só estou a dizer que nesta linha de obras que eu conheço, não é? Realmente consigo estabelecer aqui estas comparações entre estes dois grandes livros. Eu adorei O Travessuras da Menina Má e adorei também A Servidão Humana, de Somerset Maugham. É um livro fabuloso, quero ler mais. É o tipo de livro que ele, se quisesse, ele fazia disto um tijolo de 2.000, 3.000 páginas facilmente, porque se inicialmente vocês acham que vão ter a história de vida completa desta pessoa, não têm. Portanto, vocês só têm o livro até ao momento em que definitivamente o personagem se desliga desta tal Mildred e finalmente encara o seu futuro e começa a planeá-lo. Servidão Humana. E, por fim, eu não vou conseguir mostrar neste vídeo os livros novos, esqueçam, vai ficar para outro vídeo. Peço desde já desculpa, mas já vou em mais de 1 hora. Já me começa a doer até um bocadinho a garganta. Mas pronto, fica para outro vídeo, ok? E depois eu gravo novamente, até porque já estou a ficar sem bateria. E ainda gostava de falar do A Streetcar Named Desire. Portanto, este era um livro que estava nos 12 para 2024. Eu selecionei para ler. Uma peça do Tennessee Williams, com um filme também subejamente conhecido, com atores como o Marlon Brando. É um livro fenomenal. Ganhou o prémio Pulitzer, exatamente. E, além do Marlon Brando, entra também a Vivian Leigh, portanto, no filme. Vale a pena ver. O filme, agora percebo-me, o filme é muito mais clean, muito menos explícito do que a obra. Ela aqui na obra, eu não vou dizer o que é que acontece, não é? Porque também não quero dar spoilers, como é lógico, mas há coisas que acontecem nesta obra, em particular nesta peça de teatro, que o filme completamente limpou. E sem esses momentos é muito difícil dizer que aquele filme vem desta obra. Faltam esses momentos explícitos que provocam uma raiva no leitor. Portanto, se vocês não souberem nada sobre este livro, ele é acerca de um casal. Portanto, aqui o Stanley e a Stella. E o Stanley é um homem... É um autêntico... Um homem... Como é que eu ia dizer? Machista, talvez. Tipicamente masculino, que bebe, joga, chega à casa e se tiver que bater na mulher para as coisas não serem feitas, o faz. A mulher é uma mulher submissa, mas completamente encantada com o seu marido e que procura agradá-lo a todo o instante. E, no fundo, eu não sei como vos explicar, mas esta relação funciona, assim como terá funcionado a relação de muitos vossos conhecidos, em que vocês não percebem o porquê daquelas duas pessoas estarem juntas, mas, de facto, a verdade é que a coisa funciona e as pessoas não só toleram-se, mas também se amam e são codependentes. Enfim, uma relação tóxica, digamos assim. E depois, vinda, sabe-se lá de onde, aparece a irmã da Stella, que é a Blanche. E a Blanche vem com muitas necessidades de requinte, como a senhora do Ferrer Rocher, e que quer ser tratada como donzela e fica chocada com o ambiente que encontra ali em casa da irmã. E depois acaba por haver então aqui este choque entre, principalmente, o Stanley e a Blanche. E a Blanche é uma mulher, claramente vocês percebem, dissimulada, mentirosa, ardilosa, que procura subir na vida através da sua beleza exterior, também da sua lábia. E o Stanley, sendo muito mais terra a terra, choca bastante com isto. Portanto, ele vê nesta mulher uma ameaça à sua masculinidade, à sua autoridade ali em casa. Eu não vou contar o que é que acontece, vou só dizer que o momento mais impactante deste livro não está presente no filme. O filme é muito mais clean e mesmo assim tem momentos fenomenais. Se vocês não se lembram do momento em que o Stanley agride a Stella e depois vai para a varanda gritar o nome dela, Stella, por aí fora. É uma cena icónica do cinema.
e que vale a pena ver. Portanto, mesmo assim, mesmo o filme não sendo fiel à obra, vale a pena ver. Adorei ler. Tinha sido um livro que eu tinha oferecido ao Emanuel e que ainda não tinha tido a oportunidade de ler. Tem uma introdução também do dramaturgo Arthur Miller. E foi isto então, tudo o que eu li. Não sei, eu sei que não foi muito, não é? Portanto, eu estive ausente, sei lá, 2 meses, quase. E sei que não foi muita coisa, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram algum destes livros, por favor, comentem o que é que leram, se leram outros livros destes autores, o que é que estão a ler no momento, digam-me, por favor, se os vossos planos de leituras para 2024 estão a ser concretizados ou não, se está a correr tudo bem, digam-me, por favor. E sim, portanto, eu tinha planeado para este vídeo gravar também já as novas aquisições, portanto, o que é que chegou cá a casa, eu queria fazer tudo junto, mas infelizmente acho que não vai dar aqui, porque senão o vídeo ficaria imenso e a bateria também já está a terminar. Gostei bastante de passar aqui este bocadinho com vocês e espero trazer vídeos com mais frequência, mas isso, pronto, as promessas valem o que valem, não é? Já sabemos dessas coisas. Espero que esteja tudo bem com vocês e vemos então no próximo vídeo, ok? Tchau, pessoal!